Seja bem-vindo ao mundo marcial. A associação entre os templos religiosos na China e as artes marciais é muito rica e vibrante, mas pode ter mais a ver com lendas e mitos do que com história. Com tantas escolas diferentes de artes marciais chinesas alegando histórias ricas e muitas vezes contraditórias, e ao que parece, tão poucas fontes confiáveis de documentação, é difícil dizer onde está a verdade. Para um público ocidental, os mais famosos templos de artes marciais são Shaolin e Wudang. Muitos filmes e programas de televisão foram feitos sobre os templos e os monges que ali desenvolveram suas habilidades e, com o tempo, uma certa rivalidade e métodos de classificação se desenvolveram entre as diferentes escolas. Existem muitos outros templos, é claro, e muitos outros estilos de artes marciais na China, mas nesse vídeo, discutiremos Shaolin e Wudang. Esses templos passaram a representar um tipo binário, e as associações e diferenças entre suas artes marciais. Em termos gerais, os estilos Shaolin Kung Fu são considerados externos, pois parecem fortes, rápidos e contundentes, e os monges demonstram grandes feitos de força física. Por outro lado, os estilos Wudang são considerados estilos internos e se concentram mais em tradições meditativas e estilos mais suaves que podem ser considerados mais evasivos, de certa forma mais complexos e sutis, e de natureza mais meditativa. Às vezes as pessoas dizem que a essência de um estilo interno está mais no desenvolvimento da condição do praticante do que no aprendizado de aplicações de combate. Pode-se também usar os termos Shaolin Kung Fu ou Wudang Tai Chi, que é uma maneira simples e ampla de implicar a diferença entre os estilos. Shaolin é um templo budista e o Wudang é um templo taoísta. Isso leva a outras associações também. No que diz respeito ao armamento, os budistas são vistos como mais gentis, ou pelo menos não dispostos a matar. Por isso são conhecidos como fortes lutadores com o bastão, uma arma de madeira contundente que não é usada com a intenção de matar, mas também pode ser usado para controle de multidões, ou apenas como uma ferramenta em geral. Por outro lado, a arma mais celebrada em Wudang é a espada, Jian, que é considerada uma escolha cavalheiresca, requer graça e sutileza para dominar, mas tudo pode ser história antiga, porque eles praticam com a espada em Shaolin, assim como praticam com o bastão e uma série de outras armas em Wudang. Se formos discutir em termos mais imediatos quais artes marciais são praticadas nos templos hoje, e como os estilos diferem, as linhas são bastante confusas. Além disso, a antiga prática de Qigong é praticada em ambos os templos, por praticantes de ambas as linhagens, embora não se acredite que tenha nascido em nenhum dos templos. Dito tudo isso, se você descrever a arte de um praticante de Shaolin como externa, eles serão rápidos em apontar todo o treinamento interno que eles realizam e dominam. E da mesma forma, se você descrever a arte de um praticante de Wudang como apenas suave, eles serão rápidos em apontar as aplicações de combate eficazes de seu estilo e seus métodos de treinamento físico vigorosos e exigentes. Claro que existem alguns estilos que são considerados essenciais para Shaolin, especialmente em termos de significado histórico, como o estilo de Lohan, o método do sacerdote iluminado, mas mesmo assim dificilmente se pode dizer que as técnicas e atitudes encontradas aqui não sejam compartilhadas também por outros estilos. Portanto, parece ser o caso que não há realmente nenhum estilo Shaolin ou Wudang distinto ou exclusivo. No templo Shaolin, eles praticam Hong Quan, Tom Bei Quan e outros estilos, todos os quais também são praticados em outras partes da China, por uma variedade de pessoas. Quaisquer rotinas básicas de treinamento Shaolin que você provavelmente verá, que também não pertençam a outra linhagem de algum outro lugar, incorporarão uma variedade de técnicas semelhantes ou relacionadas a qualquer número desses outros estilos, e assim temas e padrões de movimento comuns começam para aparecer, e o estilo Shaolin moderno parece ter um certo sabor, mas é difícil definir um estilo único de artes marciais Shaolin que também não tenha uma forte presença histórica em outra parte da China. Da mesma forma, o Wudang é conhecido principalmente pela prática dos três estilos internos mais populares de artes marciais, Tai Chi, Xing Yi e Bagua. Argumenta-se frequentemente que nenhum desses estilos se originou em Wudang, embora também seja necessário dizer que existem dois relatos principais para o desenvolvimento histórico do Tai Chi. Uma linhagem afirma que se originou na aldeia Shen, que fica perto de Shaolin, e os outros afirmam que se originou em Wudang, várias gerações antes. Mais uma vez, parece haver um corpo lamentavelmente limitado de evidências para apoiar ambos os casos. O I Ching Jing é um antigo sistema de Qigong, chamado de clássico da mudança muscular, porque disse que a prática lhe dá músculos fortes e ossos fortes. Acredita-se que tenha 1500 anos, criado pelo fundador das artes marciais Shaolin, Bodhidharma, e o fato de não ser de Wudang não significa que não seja uma prática interna poderosa. Em termos simples, Kung Fu Shaolin. O Kung Fu estilo Shaolin vem do templo Shaolin, na província de Henan, norte da China. Diz a lenda que por volta de 500 a.C., um monge budista da Índia chegou ao templo Shaolin. Bodhidharma viu que os monges ali estavam fracos demais para meditar por longos períodos de tempo. Ele ensinou-lhes artes marciais com base no movimento de 18 animais. Além dessas formas, os monges Shaolin também praticam muitas armas diferentes, e Shaolin é conhecido por suas excelentes formas de bastão. Kung Fu Wudang. O Wudang Kung Fu vem da montanha Wudang, na província de Hubei. O Wudang e Shaolin estão a apenas 6 horas de carro de distância, mas a montanha Wudang fica no sul da China.
Diz a lenda que as artes marciais Wudang se originaram com Zhang Sanfeng, um mestre taoísta, que viveu na montanha Wudang nos anos 1200. Um dia, Zhang viu uma garça lutando com uma cobra. Inspirado pelos movimentos fluidos da cobra, ele criou um estilo de artes marciais baseado no uso da suavidade para superar a dureza. Os artistas marciais de Wudang também treinam armas, e Wudang é famosa em todo o mundo por suas formas de espada. Se alguém lhe disser que pratica Shaolin, há muitas implicações possíveis. É um templo budista, suas artes são conhecidas por serem fortes, atléticas e poderosas e são famosas pelo uso do bastão. Há também um grande número de estilos de artes marciais do sul da China que traçam sua linhagem até Shaolin, incluindo Honggar, Shoilei Fut e Wushu. Mas, novamente, é realmente apenas uma questão de ênfase. Os mestres de qualquer forma de arte marcial, Shaolin ou Wudang, terão cultivado grande facilidade em suas facetas internas e externas, chegando a entender todas as maneiras pelas quais corpo, mente e espírito estão intimamente interconectados. Praticantes de ambas as formas Shaolin e Wudang muitas vezes utilizam o conhecimento dos pontos de pressão e meridianos de acupuntura da medicina chinesa, e no tratamento de lesões, se valem dos lineamentos e fórmulas internas da fitoterapia chinesa. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.